nos abençoe, hoje, agora e sempre. Nós, hoje, trouxemos para vocês um tema, me parece recorrente, né? Que é a origem dos sofrimentos. Como nós vemos, né, observamos, né, o sofrimento campeia por aí, né? Todos parece que sofrem. A gente pensa que o sofrimento é só nosso, né? Tem um ditado popular mineiro, né, que diz: a dor maior é a dor da gente, né? Mas se a gente for ver bem, todos sofrem, né? E por que isso, né? Qual a origem dos sofrimentos, né? E nós resolvemos trazer um estudo comparativo. Pode passar o slide. Não, vai no segundo slide, por favor. Que nós resolvemos trazer 4 pensadores, 2 do Oriente e 2 do Ocidente, né? Vamos ver como que o budismo encara o sofrimento, como que o yoga vê esse sofrimento, que são os orientais. E vamos ver como que Jesus, né, apesar de Jesus ter nascido no Oriente, a sua palavra, ela se consolidou no Ocidente, né? E vamos ver o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos dizer sobre o sofrimento, né? Então, de uma maneira bem simples e rápida, porque o nosso objetivo é nos aprofundar mais em Kardec, né? O enfoque budista, ele diz, né, que a origem dos sofrimentos, de um modo geral, está em 3 fatores. O primeiro, a avidez, ou o apego. O segundo, a aversão, né, que é a mesma coisa de rejeição. E o terceiro é a ilusão, né? E que o ser humano, ele está, ora, né, na avidez, no apego, ora ele está na aversão, e quase sempre ele está na ilusão, né? Há quem diga que a maioria da humanidade ainda vive na ilusão, né? Numa coisa que não é verdade, né? As pessoas pensam, reagem em função do seu ponto de vista, né? E que, na verdade, isso não necessariamente seja verdade, né? Então, que essas 3 coisas, a avidez, a aversão e a ilusão, é que provocam o sofrimento. Lógico que o budismo não vai ter toda uma construção de uma proposta com vários passos para a gente superar. Se a gente supera esses três fatores, essas 3 situações, nós estaríamos superando o sofrimento. Pode passar. Nós temos também, né, a Yoga Sutra, né, que é quase muito parecido com o budismo. A gente vê que a verdade, ela permeia todos os pensamentos, né? É interessante. Então, no Yoga Sutra, alguns fatores causam as aflições, causam os sofrimentos. Primeiro, a ignorância. A ignorância é a não visão, né? Não vemos as coisas como elas são, que, na verdade, é muito parecido com a ilusão citada pelos budistas, né? Pode passar. A outro fator é a egoicidade, ou o egocentrismo, né? É aquele sentimento do eu sou o eu, né? E quando eu me separo do outro, né, através dessa dualidade, eu provoco um sofrimento.
né? Porque todos somos um. E quando eu assumo essa dualidade, eu provoco sofrimento. Isso segundo o Yoga Sutra, né? E também, então, nós vimos a ignorância, a egoicidade, o apego, né? E para o yoga, o prazer está muito relacionado com o prazer, né? A aversão, que está muito relacionada com o medo, e que eles dizem, né, que o mais importante, né, é a vontade ou o prazer de viver nesse estado de condicionamento, né? Ou no estado de ignorância, ou no estado de egocentrismo, né? Ou no estado do prazer, ou estado da aversão. Quer dizer, então, nós sofremos e, inconscientemente, nós queremos permanecer nesse estado, né? Não temos a consciência de que podemos superar tudo isso, né? Então, tanto o yoga como o budismo, eles trabalham muito na questão do apego, né? Isso é meu, eu não quero largar isso, né? Eu vou fazer de tudo, né, para permanecer nesse estado, né? E a ilusão, né? Viver num mundo de ilusão. Vamos ver o cristianismo, né? Como eu falei, Jesus Cristo, apesar de ter nascido no Oriente, pode passar, a palavra dele, o evangelho dele, se consolidou no Ocidente, né? Nós vamos trazer, pode passar, uma passagem de Mateus, que eu acho muito significativa, que ele fala das proibições, das 3 proibições, né? Jesus deixa claro essas 3 proibições. Por quê? Porque você não levando em conta essas proibições, certamente você vai cair no sofrimento, né? A primeira proibição é: não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, né? Isso está muito ligado ao apego, né? Está muito ligado ao apego, né? Lógico que Mateus vai explicar melhor, né? Nós estamos falando o apego a coisas materiais, né? Porque o tesouro mesmo, o maior tesouro é o tesouro espiritual, né? Esse é o real, esse é o que tem valor, né? Mas, na maioria das vezes, nós estamos apegados a tesouros materiais, né? A outra proibição que Mateus coloca, eles estão no capítulo 6 de Mateus, e avança um pouco no capítulo 7. A segunda proibição é: não vos inquieteis por vossa vida. Não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal, né? E essa inquietação pelo dia de amanhã está ligada também, né, à questão do apego, né? A questão do apego, né? De você querer que, será que eu vou ter amanhã? O que que vai ser? Eu vou ter coisa para comer? Será como que vai ser? Eu vou ter, será que eu vou poder trocar meu carro novo, né? E a gente está vendo hoje em dia, né, que esse não vos inquieteis está diretamente relacionado com a ansiedade, né? O mundo vive, nós vivemos essa ansiedade, né? E principalmente ligada às coisas materiais, né? Então, é outra causa de sofrimento, né? Então, segundo Jesus, a primeira causa é o entesouramento, né, dos bens materiais. Segundo, essa inquietação, né, essa inquietação do que vai acontecer amanhã, né? E o terceiro é muito interessante: não julgueis para ser julgados, para que não sejais julgados, né? Então, esse julgamento ele está muito ligado àquela egoicidade que nós falamos do yoga, né?
quando eu separo do outro, né? Quando tem essa dualidade, eu e o outro, eu estou julgando, né? Eu estou julgando sob o meu ponto de vista, né? E, olha, o julgamento, ele é uma coisa sorrateira. A gente pensa que não julga, mas estamos toda hora julgando. Toda hora julgando. Façam esse exercício de ter a consciência durante o seu dia. Né? A gente está sempre julgando. Né? O cara que te fechou no trânsito, né? Ah, que louco! Né? Aquela pessoa, como ela está gorda, como ela está magra, né? Nossa, como ela fala bem, olha como ela fala mal, e nós estamos constantemente julgando, e isso é uma causa de sofrimento. Então, segundo Mateus, existem 3 proibições, né? E essas 3 proibições para que a gente não sofra, né? Não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, onde está o seu tesouro, lá estará o seu coração, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, e não julgueis para não ser julgados. Vamos ver o que o Espiritismo, a doutrina espírita, nos diz sobre os sofrimentos, sobre as aflições. E, nesse sentido, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que nos explica, né, traz as explicações para muitas situações, não é verdade? E vamos trazer, lógico, o Evangelho. Né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, pode passar, por favor. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º, ele vai falar sobre bem-aventurado os aflitos. Então, ele vai fazer toda uma análise sobre a questão dos sofrimentos, das vicissitudes, das aflições. Nós sabemos, né, que o Evangelho ele é composto de 3 partes. Né? A primeira parte é a palavra que está, né, no Novo Testamento. Uma segunda parte é o que Allan Kardec analisa, e a terceira parte são mensagens dos espíritos, mensagens psicografadas, que chegaram até a mão de Kardec, e que ele selecionou, e ele vai, então, selecionando conforme o tema que ele está abordando. Né? Então, no capítulo 5º, Allan Kardec vai falar sobre os aflitos, bem-aventurados os aflitos, que está no Sermão da Montanha. Né? Então, logo no começo, Allan Kardec vai fazer uma consideração. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justo há de ser essa causa. Essa passagem está, inclusive, como falo, não é em negrito, mas destacada, né? Allan Kardec destaca isso. Né? Bom, então, existem causas do sofrimento, existem as causas do sofrimento. Né? E se Deus é bom e justo, essa causa é justa. Mas ele fala também que há 2 espécies, né, de causas. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Palavras textuais de Allan Kardec. Ou, se preferirem, de 2 fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm causa na vida presente, outras fora desta vida. É muito interessante, porque a gente observa, né, nós espíritas, né, nós queremos muito detectar a causa do nosso sofrimento nas vidas passadas. Mas se a gente fizer uma análise bem
objetiva, sincera, as causas estão nesta vida. Mas, enfim, né? É lógico que existem coisas que fogem, né, de toda análise, por quê, né? E, então, nós observamos que pode estar em outras vidas, né? Passa, por favor. Mas Allan Kardec vai colocar também, então, algumas questões nesse capítulo, né? Primeiro, nós seres humanos somos dotados de livre-arbítrio, né? A doutrina espírita trabalha com a evolução, né? Então, o princípio espiritual, né? Ele estageia, faz estágio, né? No reino mineral, no nível vegetal, no reino animal, né? E quando ele está pronto e ele vai reencarnar no reino hominal, ele é dotado de livre-arbítrio. Poder de escolher, poder de escolhas, né? Então, nós já podemos imaginar que os nossos sofrimentos são resultado de nossas escolhas, né? Toda ação provoca uma reação, né? Isso está bem claro na doutrina espírita, né? E o sofrimento em si, ele é resultado do não cumprimento da lei do amor. Então, toda vez que, pelo nosso livre-arbítrio, nós infringimos a lei do amor, certamente nós estamos provocando uma reação, que evidentemente voltará contra nós. Ou melhor dizendo, a favor de nós. Porque o sofrimento, na verdade, é uma possibilidade de evolução, né? É uma possibilidade. Lógico, nós sabemos, nós podemos evoluir pelo amor ou pela dor, né? Mas, como a Terra é um planeta de provas e expiações, a maioria dos sofrimentos são expiações. Então, qual que é a diferença de expiação para prova? Expiação é quando nós temos que viver aquilo que nós provocamos a outrem. Né? Então, nós temos que expiar. A prova é quando nós achamos que nós já entendemos, já aprendemos determinada habilidade, determinado sentimento, determinada lição, e nós voltamos na Terra para provar que realmente nós aprendemos a lição. Né? Então, bom, se a Terra é um planeta de provas e expiações, quer dizer que o sentimento é uma coisa que jamais irá acabar? Não, não é assim, porque nós temos, a doutrina espírita também nos ensina, a lei de progresso. Né? Então, a própria Terra, ela está nesse contexto, né? Da lei do progresso, e ela certamente irá evoluir. Né? Então, os espíritos, eles encarnam em determinados mundos em função das suas necessidades de aprendizado, de aprendizagem. Né? Então, a Terra, ela irá, né? E ela já está sofrendo o processo de transformação, de passar do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, onde o bem sobreporá o mal. Onde o bem sobreporá o mal. Não quer dizer que não vai haver mal, mas o mal será em menor escala, muito menor escala. O bem vai sobrepor o mal. Né? Então, virão encarnar aqui só pessoas, só espíritos que já estão nessa sintonia.
Aqueles que precisarem de expiações, né, precisarem de provas, terão que ser encaminhados para outros mundos com esse mesmo nível de provas e expiações da Terra. Ou seja, a Terra, ela nos acolhe, né? Nos dá a oportunidade para aprendermos, para evoluirmos e fazer a nossa caminhada, né? Então, para a doutrina espírita, tudo tem uma causa, né? Se nós não encontramos a causa nesta encarnação, sim, ela poderá ter causa em outra reencarnação, outras reencarnações, né? Mas, se a gente for analisar bem, nós vamos ver que nós sofremos aquilo, o resultado das nossas escolhas hoje, né? Então, olha bem, a pessoa fuma a vida toda, ela contrai um câncer de pulmão, vai dizer que o motivo é em outra reencarnação? Lógico que não. O motivo é aqui, nesta encarnação, né? Então, nós temos que caminhar no sentido de sair da ilusão, né, para realmente ver as coisas como elas são. E, normalmente, nós costumamos colocar a causa do nosso sofrimento no outro, né? Eu sofro porque meu marido não deixa eu trabalhar, eu sofro porque, né, meu pai não me deixou estudar, sempre no outro, né? Mas nós temos que sempre entender que nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas. O que eu passo hoje é da minha responsabilidade. E eu posso, nesta encarnação, superar e transformar toda e qualquer situação pela minha ação, né? Desde que as minhas ações estejam dentro dos princípios da lei do amor, né? Então, quando eu pratico a lei do amor em toda a sua plenitude, eu não sofro. A dor até existe, mas não o sofrimento. É interessante, é muito interessante. Então, a doutrina espírita é uma doutrina que consola, no sentido de fazer-nos entender por que, né, do sofrimento em outras reencarnações, mas ela é, sobretudo, uma doutrina de esperança, né? Eu sou 100% responsável por tudo aquilo, e eu posso mudar, né? Desde que eu aprenda, eu experimente, né, o amor em toda a sua plenitude. E quando eu exerço esse amor em toda a plenitude, lembram, não há a separação, não há dualidade, né? Existe um provérbio chinês lindíssimo: não se toca numa flor sem que uma estrela sinta. É porque todos somos filhos de Deus, né? E quando eu tenho essa percepção, eu vejo o outro com um novo olhar, né? Com um novo olhar. E aí eu não julgo, né? Eu não tenho apego, né? Eu não tenho rejeição, né? Eu não tenho sofrimento. É fácil? De maneira nenhuma. É dificílimo, né? Pouquíssimas pessoas, pouquíssimos seres alcançaram essa plenitude, né? Buda, né? Jesus, né? Jesus é a materialização perfeita do amor. Mas isso não significa que eu não, porque é difícil, que eu não venha tentar, né?
Eu tenho que estar sempre atenta, tenho que estar sempre me policiando, no sentido de me avaliar, mas avaliar de uma forma objetiva, de imparcialidade, né? Nem me colocando como vítima, né? E nem me colocando como a máximo superior. Não, né? Analisando como a gente é realmente, sem ilusões, sem capas, né? Sem véus. Né? Então, a gente pode, com essas avaliações constantes, trabalhar, usar o nosso livre-arbítrio, né? Para exercer a lei do amor. E à medida que nós estamos fazendo isso, nós estamos como que trabalhando para o nosso futuro. E nós teremos, então, merecimento de encarnar numa terra regenerada. Então, eu acho que esse é a principal objetivo nosso, né? É contribuir com a evolução da Terra. Somos todos irmãos, somos todos filhos de um mesmo Deus. Eu me coloco à disposição, se alguém quiser fazer algum comentário, né, fazer alguma questão, estou aberta.